Olá, amigos, uma boa tarde, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa maravilhosa tarde de sábado, dia 25 de julho de 2020, queremos compartilhar com os amados, amigos e amigas, mais uma porção reflexiva da santa e poderosa Palavra de Deus. E hoje vamos falar sobre a penúltima bem-aventurança do Sermão da Montanha, tomando por base o versículo 10 do livro de Mateus, capítulo 5, onde está escrito: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Então, as bem-aventuranças são aspectos do caráter cristão interligados diretamente ao trabalhar de Deus em nossas vidas, para vencermos as obras da carne pelas virtudes do fruto do Espírito. É a aparência externa do cristão. São 9 bem-aventuranças, são 9 virtudes do fruto do Espírito, conforme está descrito em Gálatas 5:22. E hoje, na sequência das bem-aventuranças, vamos falar daquela que é própria para os que suportam a perseguição, que são os longânimos. Quem é longânimo tem um longo ânimo, e esse é o trabalhar da virtude chamada longanimidade. E a longanimidade, ela influencia diretamente em nosso relacionamento conosco. E o que é ter longanimidade? Ter longanimidade é ser longânimo. E o que é ser longânimo? Longânimo é ser paciente na hora da provação. É ter o ânimo e a coragem prolongados. Porque, conforme disse o salmista, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30 e verso 5. E alguém pode nos perguntar, neste momento, é algum pecado não sermos longânimos? Nenhum. Não há pecado em não ser longânimo. Mas certamente nós vamos ser contados como aquela parcela de cristãos que Jesus mencionou na parábola do semeador. Aqui mesmo no livro de Mateus, no capítulo 13, Jesus diz, quando contou a parábola do semeador, que um dos solos em que caiu a boa semente foi o solo pedregoso. Deste solo, a palavra foi recebida com alegria e ela causou empolgação nas pessoas que ouviram e tinham esse tipo de solo. Essas pessoas, ao ouvirem a palavra, receberam com alegria, gritaram, rodopiaram, deram cambalhotas, uivaram, tiveram várias manifestações corporais de alegria. Porém, Jesus diz que eles não criaram raiz em si mesmos, e sim nas palavras proferidas pelo homem. E a reação deles a essa palavra proferida pelo homem não foi a reação que eles deveriam ter à palavra verdadeira, que é a palavra de Deus. Então, a reação deles de alegria foi de pouca duração. E qual é o problema de você receber uma palavra que vem do homem, que só fala de bênçãos, que só fala de coisas boas, e você ter uma reação de alegria e não criar raiz em si mesmo? Acontece que a maior parte dos pregadores, eles não têm coragem de advertir a plateia sobre o tempo da aprovação. Eles querem ter a aprovação da plateia. Então, eles apenas liberam a palavra de bênção, apenas liberam a palavra de bônus, e não a palavra que vem também acompanhada do ônus. E essa plateia que não é advertida sobre o tempo da aprovação, quando a aprovação chega, acompanhada da angústia e da perseguição,
por causa da palavra, essas pessoas se ofendem. E prestemos bastante atenção. A palavra de Deus verdadeira, ela sempre vai nos trazer alegria, sempre. A palavra de Deus verdadeira, ela sempre nos traz alegria, mesmo quando ela é de exortação, mesmo quando ela é de correção, mesmo quando ela é de ensino, ela sempre vai nos trazer alegria. Mas ela jamais, prestem bem atenção nisso, ela nunca vai prometer facilidade, porque o próprio Senhor Jesus diz, e está escrito em João, capítulo 16, versículo 33, ele diz o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Observe que Jesus falou para que nós tivéssemos bom ânimo. Então, ele nos exortou a termos bom ânimo. E qual é o bom ânimo? O bom ânimo é o longo ânimo. É o fato de você ter uma característica, e eu também, que nos torna longânimos. Porque um ânimo que é amargurado, um ânimo que é agoniado, um ânimo que é angustiado, um ânimo que é assodado, um ânimo que deseja as coisas a curto prazo, não é bom. Porque nada daquilo que nós queremos construir de bom vem de uma maneira rápida, vem de uma maneira imediatista. Mas tudo requer de nós paciência, tudo requer de nós perseverança, tudo requer de nós longanimidade, tudo requer de nós um longo ânimo, uma luta constante. Como diz Paulo ao escrever aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 15, versículo 58, ele diz que nós devemos ser firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que o trabalho do Senhor não é vão. E essas pessoas que se ofendem por causa da palavra, quando não criam raiz em si mesmos, mas criam raiz na palavra liberada pelo homem, quando elas se ofendem por causa da angústia, quando elas se ofendem por causa da perseguição que vem em decorrência da palavra de Deus, elas acabam se escandalizando, porque elas apenas se lembram da palavra que foi dita pelo homem carnal. A palavra que foi muitas vezes liberada, não por uma ordem de Deus, mas pelo homem que queria agradar a plateia, que queria sair como alguém que é uma bênção. E aí então, essa palavra que as fez sentir alegria, ela não veio acompanhada da fé suficiente para suportar a adversidade. E como ensina sabiamente o autor aos Hebreus, no capítulo 10 desta carta, o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, o Senhor não terá prazer na alma dele. Veja bem, o justo viverá pela fé, e quando ele retrocede, o Senhor não tem prazer na alma desse justo. E quando é que nós temos o desejo de retroceder, meus amados amigos e amigas aí, que nos ouvem nesse vídeo e nos veem? Será que é quando tudo está indo às mil maravilhas, e está todo mundo nos apoiando, está todo mundo nos aplaudindo e nos paparicando? Será que nesse momento que nós temos o desejo de retroceder, de voltar atrás? É claro que não. Quando a pessoa está recebendo apoio de todo mundo, quando a pessoa está sendo aplaudida por todos, paparicada por todo mundo, ela quer mais ir adiante. Mas o desejo de retroceder, ele vem quando todos à nossa volta estão conspirando contra nós, quando todos estão à nossa volta torcendo para sermos envergonhados, derrotados e até massacrados. E aí é onde Jesus fala que acontece a perseguição. E é por isso que ele afirmou que é dos que sofrem perseguição por causa da justiça, ou seja, por causa da palavra de Deus, é desses que sofrem a perseguição que é o reino dos céus. Porque para esses que sofrem a perseguição por causa da justiça, para esses que são bem-aventurados por causa desse tipo de situação,
Nada nesta vida foi, é e será fácil. E se cumpre neles a palavra de Jesus em Lucas 16:16. Quando Jesus falou que desde a aparição de João Batista é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar neste reino. Aleluia, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. E que força é essa que este homem deve empregar para entrar no reino de Deus, no reino dos céus, desde quando ele é anunciado? Não é a força física, não é a força bélica, não é a força do dinheiro, e nem também, tampouco, a força dos aliados, mas é a força que vem da fé que veio pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E essa fé que veio pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus os fez entender que essa palavra ela veio de um Deus que é fiel e tudo pode. Por isso, Jesus disse que bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém? Que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um que neste momento se sente perseguido por causa da palavra de Deus. Seja no seu trabalho, seja na família, seja na igreja, seja na sociedade, seja em um país onde há perseguição religiosa por causa da palavra, que o Espírito Santo possa ministrar ao seu coração por meio desta mensagem e você tenha cada vez mais a convicção que a perseguição ela está acontecendo. A perseguição ela está causando muitas vezes o desespero, o desânimo daqueles que são perseguidos. Mas por causa da longanimidade, eles não podem esquecer jamais que eles são bem-aventurados e que por isso Jesus falou que deles é o reino dos céus. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tenham um excelente final de semana, um forte abraço e fiquem todos na paz do Altíssimo. Amém.